amado, Pai querido, Pai santo. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos de pé, Pai, podermos estar na Tua presença. Pai, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, mais essa aula, mais esse aprendizado para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a nossa aula, como o Senhor sempre abençoou. Pai, que o Senhor possa estar abrindo os nossos entendimentos e que nós possamos sair daqui, Pai, cheios, Pai, da Tua palavra, cheio, Pai, do aprendizado, Senhor, e podermos ensinar lá fora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Essa é a oração que eu te faço e te entrego nesta manhã, meu Deus. Amém. Mesmo sentados, vamos estar em comunhão com o Senhor. Vocês podem cantar também, tá? Eu vou louvar a Deus com um hino que eu já sempre louvo a Deus, que eu gosto. Amém? Vai ser na capela. Vamos adorar a Deus. Vinde após mim, disse Jesus a certo homem. Vinde após mim, e eu te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes e tudo o que te prende. Eu tirarei, te envolverei com o meu amor. Vinde após mim, e tudo que orares crendo em meu nome, meu Pai promete pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem, e ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar, os peixes são homens, sem rumo, sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem. Quer o teu braço lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Hoje Jesus quer te fazer como esse homem. Quer o teu braço lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Amém, queridos? O que o mestre quer é que nós vamos pescar peixe, não para morrer, mas para viver, né? Isso é uma música do Paulo César Brito, que a gente vê que a missão da igreja é pescar vidas para o reino de Deus, salvar vidas. E é por isso que a gente está na escola dominical, para ensinar, né, que o importante não é o show, não é a maravilha, não é a coisa deslumbrante, não é aparecer, é buscar os que estão perdidos nesse mundo e trazer para o reino de Deus. Essa foi a missão que Jesus... Você nunca viu
Jesus dizendo assim, vamos louvar, vamos cantar. Não, ele vamos pescar. Isso ele ensinou. Mas cantar também faz parte de Davi, de tantos outros. Não estou dizendo que cantar não é importante, é muito importante. Mas o mais importante é salvar vidas para Jesus. Amém? Nós estamos estudando, amados, o capítulo 4 de Filipenses. Quero que vocês abram a Bíblia no capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Eu quero colocar o título dessa aula como A Alegria do Senhor é a nossa força. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. O que significa a alegria do Senhor, amados? Não é a alegria do mundo, é a alegria de Deus. Quando que Deus se alegra? Quando Deus se alegra, essa alegria se transforma em força para a nossa vida, né? E nos torna mais disposto a viver. A alegria do Senhor é diferente da alegria do mundo. A alegria do mundo é aquela passageira. Você vai, se diverte, faz uma coisa ali, se distrai, um dia de festa e essas coisas assim, você vai, acabou. A alegria do Senhor, ela permanece, porque a alegria do Senhor, ela faz sempre a vontade de Deus, que é a vontade do seu Criador. E quando o seu Criador se alegra, a alegria nossa, ela se transforma em vigor, em vontade de viver, né? É muito importante isso. Foi, acho que a Helena até comentou comigo ontem, que ela estava numa situação assim, está triste, né, por uma situação, de repente ela recebe uma mensagenzinha, e quando a mensagem vem, que não tem nada a ver com a resposta dos problemas, das situações dela, mas era uma coisa que vinha de Deus, que alegrou o coração dela, que deu força para ela poder lutar. Essa alegria é a alegria do Senhor, né? Quem falou dessa alegria foi Samuel, né? Samuel falou dessa alegria, que é uma alegria que nós temos que vencer e lutar. Samuel, Neemias, quando fazia o muro do Senhor, fazia o muro de Jerusalém, né? É outra coisa que traz para nós. Vamos ler os versículos, amados, do capítulo 4 de Filipenses, versículo 1 até o versículo 9. Vou pedir aos irmãos para estar participando comigo. Começando aqui. Maria Helena, pode ler? Capítulo 4 de Filipenses. Está sem óculos. Amém. Nosso irmão Adailson. O meu está dentro do carro, para variar. Pode. Capítulo 4, versículo 1. Filipenses. Portanto, meus amados queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Continua. Até o versículo 2 em diante, deixa outro irmão. Esse é o versículo 2. Pode ler. Isso, pode ler então, termino. Que sintam o mesmo no Senhor. Vera, pode ler, Vera? 3. Helena. Cinco. Carmen. 6. Adailson. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
8. Helena. Nove. Amém, queridos. Então vamos começar primeiro no versículo 1, que diz o seguinte, na versão atualizada, Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, de que tenho muita saudade. Então aqui Paulo começa a dizer que tem saudade da igreja de Filipos, que, como já começamos a estudar, a igreja de Filipos é uma igreja que traz muita recordação boa, lembranças boas para o apóstolo Paulo. Era uma igreja que tinha a sua vertente, a sua missão, né, de resgatar vidas, de salvar vidas, aonde nós lembramos ali que a igreja começou na casa da Lídia, né, e depois Paulo foi preso, salvou um carcereiro que queria se suicidar, e ele foi perseguido, ele foi chicoteado, né, e por causa disso, e também teve aquela questão da mulher adivinhadora. Então foi uma igreja que surgiu com muita luta, mas que a igreja correspondeu. Isso é fundamental, amados, para a alegria de uma pessoa que é líder de uma igreja, que a igreja corresponda com os anseios não do pastor, não do líder, mas de Deus. Ele ensinou, Paulo ensinou, e a igreja captou a mensagem, né? E essa mensagem foi divulgada de forma correta, né? As pessoas se interessam pelo Evangelho, se interessaram em dar continuidade ao que Jesus começou na cruz. Então isso é fundamental, isso é a primazia da igreja, né? E eu estou tentando, os líderes têm que tentar resgatar esse amor de Deus, né? Porque a igreja, ela, às vezes, quando a pessoa entra, começa a ver coisas e vira atividades e atividades sem fundamentos, mais encontros, vira clube, e não vira essa missão de salvar vidas por reino de Deus, que é o que mais Deus quer, né? Eu vi uma mensagem, amados, que eu fiquei impressionado, uma mensagem que eu nunca tinha ouvido isso. Deus manda quem ama para o inferno? Não responda. Pensa. Deus manda alguém a que Ele ama para o inferno? Só digo uma coisa para vocês como resposta. Disse Deus, em Jeremias ele fala o seguinte: Deus não se alegra com a morte do perverso. Uma das respostas está aqui. Por quê? Não estou respondendo por mim mesmo, não. Quando ele falou isso, eu fiquei, Deus manda quem ama para o inferno? Porque Deus não se alegra com a morte do perverso, do homem mau, do homem errado. Por quê? Porque toda criação é de Deus. Se você criou uma pessoa, uma criança, um filho, se essa pessoa, por mais que seja errada, você não vai deixar de amar ela? Lógico que você vai amar. Minha filha não corresponde, eu queria tanto que ela acertasse Jesus, mas você não ama ela? Você quer ver o mal dela? Amém, Vera? Você não quer sua irmã convertida, não quer ver ela no Senhor, você não ama ela, mesmo ela não sendo convertida, mesmo ela fazendo coisas que às vezes não agrada, você não continua amando? Mas Deus pode mandar essa pessoa para o céu, todos para o céu, porque Deus ama a todos. Jesus disse assim, para aquele homem que construiu um celeiro, fez um monte de coisa, pensando na sua família, nos seus filhos, e Jesus perguntou, e a sua alma? Para quem que você está preparando a sua alma?
sei se você conhece esse texto. A sua alma vai para o inferno. Porque Deus criou todos os seres humanos, mas os seres humanos têm uma tendência a fazer coisas erradas. E aí o que acontece? Ele tentou salvar de todas as formas no Antigo Testamento. Mandou profeta, mandou um monte de coisa. Mataram os profetas, fizeram tudo. E Deus criou um plano de salvação. Através de quem? Falou assim, não tem jeito. Tem uma parábola que fala sobre isso. Jesus falou assim, cuidou de uma fazenda e mandou os administradores lá ficar responsável. Mataram os administradores, mataram outras pessoas que ele mandou, foi matando as pessoas todinhas que estavam na fazenda porque o cobiça da fazenda. De repente, ele falou assim, vou mandar o meu filho, foi matar o filho dele também. Quer dizer, é como se fosse assim, Jesus tentou salvar de todas as formas, quando viu que não tinha gente, falou, vou mandar o meu filho para salvar o mundo. E mataram o filho dele também. Então ele falou assim, o meu filho vai ser o caminho da salvação, é o plano de salvação. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, mas quem não vem através de Jesus não pode ser salvo. Não é que Deus manda para o inferno, mas aquele que Deus ama pode ir para o inferno. Vocês entenderam isso? Pode responder, pode falar, né? Adailson, lembra? Entendeu? Pode falar, Carolina. Passar a mão na cabeça dele estando errado. Temos que disciplinar e corrigir e dizer que está errado. É uma coisa muito difícil de a gente ver assim. Deus não manda ninguém para o inferno, mas a pessoa que praticamente pelos seus atos, pela sua forma, ele mesmo escolheu o caminho. É igual aquela piada, né, que eu conto às vezes aqui, diversas vezes, que eu levei para outro caminho. É uma piada de brincadeira, mas que eu levei a sério, né, de uma pessoa que a piada de um político que vai para o céu. Você conhece essa piada? Político que vai para o céu, chega no céu lá e bota um político, né? Mas eu não boto qualquer pessoa. Eu não incluo só um político. Aí o político vai para o céu, chega lá no céu, porque tem políticos bons, tem políticos maus, por isso que eu não gosto de inserir político, mas a piada que conta é do político. Quando ele chega lá no céu, os anjos do Senhor recebem ele e falam assim, amanhã você dorme, hoje você vai conhecer o céu. Aí apresenta o céu para ele. Todas as casas, ruas de ouro, paz, todo mundo louvando, não tem confusão, não tem briga, não tem bebedeira, não tem nada, é só alegria, só paz, é só amor. E a pessoa, ele fica impressionado, que coisa linda, maravilhosa, que céu maravilhoso, ai, que coisa, aqui é maravilhoso. Aí, amanhã agora você vai conhecer o inferno, tá? Você vai dormir, descansa, amanhã eu vou te levar para o inferno. Aí ele foi e dormiu. Aí o anjo foi lá, chamou, acordou ele, vamos para o inferno agora. Aí pega o elevador e inferno, nada de chegar. Chegou, parou, inferno. Eu não vou entrar não. Está vendo a porta ali, inferno ali, ó? Abriu a porta do elevador e falou, vai lá, que ali é o inferno, tá? Vai lá. Aí ele foi, fechou a porta do elevador, os anjos subiu e ele foi para o inferno, nós dirigindo. Chegou na porta do inferno, tinha dois homens fortes, bonitos, dois personal trainer, daqueles bonitão. E aí, meu amigo, vem pra cá, rapaz, você veio pro inferno, maravilha, entra aí.
Quando ele entra no inferno, aquele pessoal, aquela farra, aquela mulherada, bebedeira, droga, e todo mundo dançando, pulando, e ele, caramba, você está aqui, começa a conhecer os amigos dele, né, lá daqui da terra, pô, e brinca, e dança, e faz farra, fica lá o dia todo naquela gandaia, e de repente, acabou, o anjo vai, ó, vem de volta, ele foi, entrou no elevador e chegou lá no céu, vai descansar. Chegou, quando acordou no dia seguinte, agora você decide onde você quer ficar. Ele chegou para o anjo e falou assim, poxa, fala com Deus, cara, que o céu é maravilhoso, é paz pura, é maravilha, é isso, é aquilo. Ó, e fala com Deus para não ficar chateado comigo, porque, sinceramente, e eu sei que o céu é tudo isso, mas o meu coração estava no inferno. Mas meus amigos estão lá, cara. Aquilo lá é maravilhoso. Aquilo ali é tremendo, cara. Porra. Desculpa, pede perdão a Deus. Fala que eu amo a Deus. Gostei muito daqui do planejamento celestial. Tudo maravilhoso. Eu quero ir para o inferno. Então tá, vamos lá. Pode entrar. Vai lá. Fechou a porta, subiu. Ele foi, ué, cadê o personal trainer que estava na porta? Não tinha ninguém. Aí, quando ele bateu na porta, quando ele abriu, todo mundo gritando, pegando fogo, chorando. Aí, quando ele olha, ué, não era aqui não. Vem cá, e botou ele lá para dentro, e jogou ele lá no meio daquelas feras, daquelas bestas feras. Pessoal gritando, chorando, todo mundo pegando fogo, pedindo socorro, aquela coisa horrível. Ele falou, mas peraí, não foi aqui que eu vim ontem. Ele falou assim, ontem foi campanha política para ganhar você para o inferno. Amados, a campanha política está aí no mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, o prazer do mundo, está chamando todo mundo. Esse é o chamamento para o inferno. Sou a pessoa que escolhe. Eu sinto isso. Pessoa que escolhe. Pessoa que quer o caminho desse. Hoje à noite, eu não sei se hoje à noite ou agora de manhã, eu vou falar para vocês o que Paulo, em 1 Coríntios 24, acho que eu vou ler agora para vocês. Você está aí, Tiago? Tiago está aí? Está trabalhando? Dá para botar a Bíblia aqui? Bota 2 Timóteo, 2 Coríntios. Deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Coríntios. Capítulo 11, eu acho. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 28. Vai botar? Então, amados, é uma coisa que... O que o apóstolo Paulo pregou quando estava aqui? Né? Aqui, versículo 24, 11, 24. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Pode passar. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagem, muitas vezes em perigos de rios e em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos,
em trabalhos e fatigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Que eu também não enfraqueça. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também fique indignado. Se tenho de gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, aí tudo bem, pode parar. Eu estou falando só do sofrimento de Paulo. Às vezes a gente olha e acha que a gente sofreu. Eu estive na casa do irmão Nélio e Nalva. Vocês viram o vídeo que eu fiz na casa dele? O culto que eu fiz na casa dele? Alguém viu? Tá, eu botei em vários lugares. Uma casa bem humilde, né? Bem humilde. Inclusive, queria ajudá-lo no caso. Ele falou assim, eu falei, que marca é essa? Alguns vídeos eu tirei, outros vídeos eu deixei. A marca na parede da infiltração, que quando chove, entra água dentro da casa dele. É uma casa que é uma sala, banheiro, uma coisinha pequenininha, no pé do morro ali, aqui da trás do Morro da Peça. Esse morro aqui pertinho aqui da gente. Precisa de alguma coisa, né? Não precisa de nada não. A prefeitura limpou ali o rio ali. Rapaz, plantei não sei 10 pés de aipim ali, estou fazendo ali. Falei, o que você tem no teu pé? Aí ácido úrico, não estou podendo andar, não sei o quê, não estou podendo trabalhar. Depois eu fui para minha casa. Quando eu entrei na minha casa, eu vi assim, falei, poxa, que casa maravilhosa que eu tenho. Que casa grande, que conforto que eu tenho. Por que eu tenho que reclamar? Por que eu tenho que fazer coisas para os outros? Por que eu não posso ajudar os outros? Por que eu não posso pregar esse evangelho para salvar vidas? Para tirar aqui desse mundo, muita gente está sofrendo, e eu, graças a Deus, estou dizendo que isso não é bom ter. Lógico, todo mundo deve querer ter sempre alguma coisa, um carro melhor, uma casa melhor, sempre. Mas o mais importante é ser alguma coisa para Deus. Fundamental, amados. Isso é que vale a pena viver com a alegria do Senhor. Por isso que Paulo aqui diz que eu tenho saudade dessa igreja, que ela aprendeu a viver na tristeza, na pobreza e tudo. E Paulo também, quando ele todo mundo bota no carro, tudo posso me fortalece, mas não bota o versículo anterior, que é que ele já passou. Então a gente deve ter uma gratidão a Deus pela nossa vida, sempre, não pelo que temos, mas pelo que nós devemos ser. Amém? Continuando aqui, amados, 5 vezes, voltando aqui ao nosso texto do estudo, a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, meus amados irmãos, se tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Eu fui ver aqui, estudar um pouquinho sobre ele falar com essa alegria e coroa. Ele falou que a igreja lá é a alegria dele e coroa dele. Alegria. Como alguém pode estar alegre, condenado e dentro de uma prisão? Porque Paulo está dizendo que a igreja lá é uma alegria. E ele estava dentro da prisão falando, escrevendo essa carta. Preso e condenado à morte, né? Depois foi condenado à morte. O seu passado, suas recordações e a sua estrada onde deixou marcas, aquilo que ficou na sua mente, renova suas forças e se transforma em alegria, porque ele completou a carreira, combateu o bom combate. Ou seja, Paulo diz para Timóteo que depois, quando ele estava prestes a morrer, ele falou assim: completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Então, o que faz ele fazer tudo isso, né? Como nós estamos vendo aqui, foi o que eu coloquei aqui, amados, as lembranças.
a sua estrada que você passou. Então, o que eu procuro fazer na minha estrada, isso vai me dar recompensa e força, e vai me dar alegria. É muito bom quando às vezes eu vejo uma fotografia, às vezes, de um neto, de um filho, de uma situação em que você participou e que... Eu lembro de uma pessoa que morreu nos meus braços, já comentei aqui, com câncer, com 35 anos, e eu não tinha como fazer, eu orei tudo para salvar ela, mas não consegui. E foi no dia 10 de março, no dia do meu aniversário. Aí, todas as vezes, a mãe dela, Gilceia, o nome dela era Gilceia, a mãe da falecida, Maristela. Você conheceu Maristela, Tiago? Helena também, né? A irmã da Maristela, conheceu? A Maristela, ela... a irmã dela que faleceu nos meus braços. E foi no dia 10 de março, no dia do meu aniversário, a mãe dela falou assim: eu nunca vou esquecer de você. Todo dia que você fizer 10 de março, eu vou mandar uma mensagem para você. E sempre me ligava, eu me levava um susto, que ela já não estava morando aqui, estava morando em São Gonçalo, e me dizia: poxa, no dia do aniversário, de vez de você estar comemorando, você estava com a minha filha. Mas isso aqui, para ela, no momento foi uma tristeza, para mim foi uma tristeza, foi tudo uma tristeza, mas isso para mim é uma alegria, me reforça, me dá força por causa da caminhada. Teve uma vez que uma pessoa botou no Facebook dizendo: poxa, por que o pastor Luiz não sai daquela igreja? A igreja metodista tira todo mundo, não tira o pastor Luiz. Poxa, tem que tirar. E falou mal de mim no Facebook. Eu não sabia de nada, falou mal sem eu saber, que eu não tinha essa pessoa no Facebook. Mas chegou uma irmã da igreja de Itaipu, que eu fui da igreja de Itaipu, falou assim: você não sabe o que você está dizendo, você está falando do ungido do Senhor. E começou a falar. Eu vi esse homem já orar com surdo, já vi orar ali com cego, já vi ele fazer isso, já vi ele fazer aquilo. Ele é um homem de Deus. Cuidado com o que você está falando, que a sua vida pode ser muito ruim. Não fale isso dele. Aí ela foi, copiou e botou no meu Facebook, porque ela colou, sei lá, botou eu. Aí que eu fui ver a pessoa que falou mal e essa pessoa me defendendo. Aí depois veio uma outra que falou assim: você não sabe quem é esse homem? Esse homem foi que falou de Jesus para minha filha chamada Mariana, e eu me converti através dela, na minha filha. Aí começou a falar coisas também. Eu falei: meu Deus do céu, você não precisa nem de defesa, você não precisa de advogado, Jesus é seu advogado. Então, quando você escreve uma história, e a minha não é igual a de Paulo. Esse homem, ele recebeu na cadeia Epafrodito, que ofereceu oferta para ele, dinheiro para ele, para poder se sustentar na cadeia. Como ele não vai ter saudade? Mas quando ele diz assim: vocês me ofereceram esse dinheiro e tudo, mas eu não fico chateado não, que é para aqueles que não ofereceram não, porque talvez não teve oportunidade. Às vezes a gente reclama que está em casa sozinho, ninguém visita a gente, ninguém liga para a gente, ninguém faz para a gente. É que as pessoas esquecem. Isso não é pecado, todo mundo esquece, eu também esqueço, eu também sou pecador. Mas o que a gente deve fazer diante de Deus, amado, é procurar fazer o melhor, escrever na sua estrada o que puder, porque vale a pena, né? Você fazer o bem às pessoas, fazer o bem em nome de Jesus, não em seu nome, porque seu nome você vai bater no peito e vai dizer: ah, eu fiz porque isso. Eu estou ensinando, passando um testemunho para vocês, que é bom vocês fazerem isso em nome daquele Senhor. Estou dando um testemunho, não para a glória do homem, mas infelizmente eu tenho que falar, aí acaba subindo aí o pastor Luiz, mas não é o pastor Luiz, é Deus que coloca isso no coração de vocês, de mim, para que a gente possa. E no caso do Nélio, que eu estava até falando, aí ele falou assim para mim: ah, pastor, eu vou comprar um rolo daqueles, como é que é o nome daquele? Manta, aquela manta, vou botar ali em cima do telhado e o vazamento vai sair. Eu estou pensando seriamente em comprar uma manta para ele, para poder botar. Eu não sei nem como é que compra essas mantas e levar lá na casa dele. Ele vai ficar muito feliz, né? Se a gente comprar essa manta e levar para ele. Amém, queridos? Vamos lá. Então a alegria dele estava nisso. Isso alegra o coração da gente, amado. Isso que dá força para a gente. A gente trabalhar para o Senhor, salvar uma vida, isso é uma coisa maravilhosa.
ser pescador de vidas. A outra coisa que ele falou é da coroa. Ele falou assim: vocês são minha alegria e minha coroa. Agora, que coroa é essa aqui que ele fala? Eu fui ver no grego, que significa essa coroa, e tem dois tipos de coroa que o grego interpreta. Uma coroa é aquela coroa que o príncipe, herdeiro do rei, recebe. Uma coroa de brilhantes, uma coroa que foi herdada porque a família dele veio de... né? Agora, essa coroa aqui que ele fala é a coroa de louros. Você já ouviu falar assim: você vai receber os louros da vitória? Tem um ditado que fala assim: você vai receber o louro da vitória. Essa coroa de louros é aquela coroinha de folhinhas que fica na cabeça. É que essa coroa era dada, sabe para quem? Para os atletas na época da Grécia que ganhavam as competições. Aquele que lutava, que batalhava para poder ganhar uma corrida, ganhar uma corrida de bigas, que nem aquele filme que tem Ben-Hur, né? E ganhava, então ele ganhava uma coroa de louros, uma coroa pelo esforço, pelo conhecimento, pela capacidade, pela a doação dele para poder ser campeão. Então, Paulo fala que aquilo ali é uma coroa de esforço, de luta que ele teve. Ele olhou aquilo ali e falou: vocês são a minha coroa, porque vocês representam o que Deus, né, que Deus me usou para fazer vocês. Então eu vejo isso assim como uma coisa muito maravilhosa. Ele colocar, eu botei aqui, coroa. Coroa no grego existem duas palavras para coroa. Uma é a diadem, e a outra é Stéfanos. De que coroa Paulo está se referindo? Do grego Stéfanos. Não era uma coroa de brilhante, nem que herdou do rei, mas uma coroa quando os atletas ganhavam as competições. Aos vencedores era dada uma coroa de louros da vitória. Paulo diz que ele carrega uma coroa que representa o testemunho dos irmãos de Filipos, ou seja, vocês orgulham a mim e ao evangelho que foi pregado a vocês. É uma lembrança agradável e recompensadora, que também alegra o coração de Paulo, mesmo que estando ele numa prisão. Amém? É maravilhoso isso, né, amados? Então, eu vejo isso como um ensinamento para a gente, porque muitas pessoas fazem tantas coisas erradas nesse mundo, e a gente procurar fazer as coisas certas no momento certo, não somente lá fora, mas aqui dentro, em tudo quanto é lugar, em todas as suas ações, você poder fazer o melhor para Deus. Amém? Aí depois ele fala o seguinte: tenho muita saudade, meus amados, saudade de vocês, minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Esse firmes aqui, amados, quando ele fala assim, ó, igreja, fica firme no Senhor. Como ele está falando para a igreja de Filipos, eu estou falando para vocês, né? Firmes no Senhor. Eu botei até uma palavra aqui, quando eu fiquei pedindo palavras a Deus, o que significa firmes no Senhor? Eu mandei até para vocês, né? Eu botei firmeza aqui, colocar estacas na sua convicção e na sua fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, não estamos vendo, mas nós temos a certeza que vai acontecer. A convicção. A fé tem fé salvadora. Qual é a fé salvadora? Eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou. Nós não vemos, mas nós cremos, né? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Amém? Então a gente crê por quê? Porque nasceu dentro de você o Espírito Cristo, fez você nova criatura e você acredita. Muitos não acreditam e não vivem debaixo dessa fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que é você firmeza no colocar as estacas? Aí eu botei um exemplo aqui. Você tem um rebanho de ovelha e resolve colocar cercas em volta para protegê-la dos animais selvagens que invadem para matá-las. Você coloca estacas melhores e mais fortes para que não entrem mais estes animais. Então o que você faz? É proteger
a sua firmeza. Ser firme é uma coisa que você tem que fincar as suas raízes. É um crente raiz. Cada vez mais, de vez de você construir coisas para cima, você não constrói coisas para cima. Presta bem atenção nisso. Você constrói coisas para baixo. Quem vai construir para cima é o Senhor. À medida que você vai colocando raízes, bases, fincando, firmando no Senhor, que nem Daniel. Daniel, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: não resolvi me contaminar com as iguarias do rei. Firmes estou no Senhor. Ou seja, estou firme. Ele preferiu ficar firme no Senhor do que se comer junto com o rei, se usufruir do rei, ficar lá como conselheiro do rei, vivendo as coisas do rei. Não, ele falou: não, eu posso ajudar o rei, mas eu vou ficar firme no Senhor. Eu não vou me contaminar. Então, isso que significa firmeza é você cada vez mais se abastecer da palavra de Deus. Escola dominical é uma coisa para mim fundamental. Eu sempre frequentei, nunca vou deixar de frequentar, nem depois de velho, vou querer, porque um pastor chegou para mim uma vez e falou assim: pastor, está vendo a minha igreja? Eu louvo a Deus por causa da escola dominical, quando está cheia a escola dominical. Isso significa que a igreja é forte. Toda igreja que eu vou, que eu vejo uma escola dominical cheia, eu vejo, essa igreja é uma igreja firme no Senhor, porque quer conhecer a palavra, quer conhecer a base, quer crescer para baixo e não para cima. Crescer para cima, amados, é fácil. Você pode botar um galho, pode botar um monte de estampa, você vai aparecer, mas agora para baixo não aparece. Mas uma casa se solidifica quando é construída sobre a rocha. Quem disse isso não fui eu não, foi Jesus. Mas se você construir na areia, é igual da história dos 3 porquinhos. Não sei se você conhece a história dos 3 porquinhos, que um construiu o que? Eu quero brincar, eu quero fazer, quero acontecer, eu vou construir minha casa de palha, que eu gasto menos tempo e vou brincar. O outro construiu de varas. Porque eu vou brincar, eu quero tempo. E o prático, né? Que é aquele porquinho mais... É porquinho? Eu falei, é porquinho, né? Ele ficou lá construindo de tijolo. Aí chegou o lobo mau, foi lá, correu atrás do porquinho, o porquinho entrou dentro da casa de palha, o lobo soprou, a casa voou. Aí correu para a casa de madeira. Chegou lá os 2 porquinhos na casa de madeira, o lobo soprou e a casinha voou. Isso para mim é a história mais antiga que eu conheço. E na terceira casa eles correram para a casa do prático e lá o lobo não conseguiu entrar. Por quê? Porque construiu uma casa firme. E isso que Deus quer, que nossa fé e convicção esteja firme, irmão. Não adianta você com os seus pensamentos, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso aquilo. É bom que sua mente seja cheia da palavra de Deus, cheio dessas verdades que eu estou te falando aqui, para você sempre, quando andar aí fora, você sabe que você está firme no Senhor e não vai se contaminar com as iguarias desse mundo. Amém ou não amém? Vocês entenderam sim ou não? Quero e vou ver essa escola dominical cheia. Mesmo que eu estude tudo de novo, o Filipenses, Colossenses, Efésios, tudo. Repito, e vocês ouvem de novo, quanto mais vocês comerem isso aqui, mais fortalecidos vocês vão ficar. E quero uma igreja assim, com a escola dominical cheia. Não adianta florir, dizer que faz, acontece, contar, não. Tem que estar firme no Senhor. Isso vou te dar segurança. Você pode se levantar quem quiser contra você, amado. Aí eu botei aqui, firme no Senhor. Aí eu botei também, firme no Senhor. Você coloca estacas melhores e mais fortes. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Que verdade é essa? É a palavra de Deus, que é a única verdade que nós temos. É Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Quanto mais eu ouvir desse Jesus, quanto mais a minha mente ficar cheia de Jesus, mais eu vou querer. Eu lembro quando a minha mãe, ela teve o AVC, ela se trancou no banheiro, eu não conseguia falar com ela. Eu falei, mamãe, chama Jesus. E a mamãe lembrava. Jesus, Jesus, Jesus. Foram as únicas palavras que ela falou. Depois ela perdeu a memória.
mas eu tenho certeza que ela foi salva, porque ela tinha sido batizada, já tinha. Mas o nome de Jesus, isso tem que estar sempre na nossa mente. E outra coisa, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Ai, meu Deus, os pés preparados com o Evangelho da paz. Eu vejo isso. O que significa os pés? Os pés é para onde você vai. Você não vai a lugar nenhum sem seu pé. É seu pé que te leva. Ah, pastor, eu vou de carro, mas vai com o seu pé. Vai ter que apertar o acelerador. Vai pegar um ônibus. Vai com o seu pé. Entendeu? Então, os pés você tem que estar calçado para você não pisar em coisas que não deve, para não andar em lugares que não deve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Preparação, segurando sempre o escudo da fé. Ai, Jesus, glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é alguns, não, é todos os dardos. E a outra coisa que nós vamos voltando aqui no nosso texto, permanecem neste modo firmes no Senhor. Aí depois ele coloca assim: eu peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Aí, amados, nós já falamos sobre isso, eu tenho repetidas vezes falado. Evódia e Sintique eram duas pessoas importantes, dois líderes na igreja de Filipos. Só que uma estava puxando para um lado e outra puxando para o outro. Se você for ver, Paulo também ficou preocupado com a igreja de Corinto, porque eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou disso, eu sou daquilo. Ele falou em Filipenses capítulo 1, muitas pessoas pregam o evangelho por interesse. Então, amados, é uma coisa que Paulo recriminou e falou: se a igreja continuar dividida, ela não vai caminhar. Esse pedir aqui é implorar. Imploro a Evódia e imploro a Sintique que no Senhor tem o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. O mesmo modo de pensar não quer dizer que eu vou pensar, os meus pensamentos vão ser igual ao dela, mas o mesmo modo é a mesma direção do pensamento. Ah, vamos fazer isso? Não, vamos fazer aquilo. Peraí, vamos chegar. Então tá, vamos fazer aquilo, eu vou junto com você. Vamos fazer a mesma coisa. Não vamos puxar um para cada lado. Na igreja, se ela não tiver unidade, ela não anda. Se eu não puxar o barco, infelizmente, às vezes eu vou machucar pessoas. Eu estou aprendendo isso há pouco tempo. Se eu não puxar, as pessoas vão para um lado, outro para eu quero assim, eu quero assim. O pastor tem que puxar e falar assim: não, vai ser assim. Eu já até contei a história aqui de um pastor, né, que é muito conhecido mundialmente, que escreveu Debaixo de Suas Asas, que ele teve um testemunho. Ele fez um curso de 1 ano para ensinar os jovens da igreja. E o pastor que mandou ele fazer um curso lá nos Estados Unidos, lá numa outra igreja que estava cheia de jovens, que ele queria ver a igreja cheia de jovens. E quando ele voltou, o pastor falou assim: tudo que você estudou, esquece. Não é possível, pastor. Aí ele ficou chateado com o pastor. Começou a ver, aí ele falava assim: eu sentava no primeiro banco, passei a sentar no último banco da igreja. Aí depois começaram todas as pregações, já não me edificava mais, porque eu não estava ouvindo, não estava entendendo nada, porque a mente dele estava bloqueada com o problema que aconteceu. A mente bloqueia. Ele estava chateado porque o pastor mandou ele fazer um curso e depois mandou ele esquecer, porque o pastor, algum motivo, ele viu naquela igreja que não gostou do resultado e falou: não, vamos fazer de outra forma. Rapaz, isso foi para ele, aí até que a esposa dele teve sabedoria, e no livro diz, né? Pensa bem o que você está fazendo, você está desobedecendo. Quem é o teu líder? Quem é aquele que trouxe você? Quem é que nomeou você? É a mesma coisa, quem que te criou? Foi Deus? Então, por favor, se acontece alguma coisa errada com você, você vai brigar com Deus, com o teu Criador? Então, por favor, você obedece, porque se não obedecer é pecado de feitiçaria. Aí começou a falar com ele. Ele abriu o coração, orou, e Deus falou com ele no coração. Deus abriu, chorou muito, pediu perdão e voltou de novo a sentar na frente. Hoje ele é um líder da igreja, muito grande mundialmente. Estou querendo pegar o nome dele aqui agora.
Está me fugindo, mas eu vou lembrar. Bem que já teve várias igrejas aqui no Brasil. Então, amados, é importante você pensar na mesma direção numa igreja. Peço também que você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontro no livro da vida. Aí ele está falando aqui, citando exemplos, e bota uma coisa muito importante, que eu fico... Falou assim, ó, Sintique e Evório, procura ajuda. Já que vocês estão aí degladiando uma com a outra, achando que uma querendo ser melhor que a outra, procura o Clemente. É Clemente? É Clemente. Porque o Clemente, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontram-se no livro da vida. Para Paulo falar que o homem está escrito no livro da vida, Paulo deve ter visto o livro da vida. Agora, o que é o livro da vida, Maria Helena? Eu separei alguns textos para vocês aqui no negócio, para vocês lerem, que está aqui, livro da vida, Apocalipse 20, versículo 13 a 15, diz assim: o mar entregou os mortos, que nele estavam. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Todo mundo vai ser julgado segundo as suas obras. Amém? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi no lago do fogo. Então, o livro da vida, mano, nós temos que estar com o nome lá. Não vou entrar nesse assunto, não vou entrar em lançado no não, condenação, julgamento é muito grande. Fala. Aí, já não quero entrar em julgamento. Não. Fala. Não vou te responder agora. Tinha que fazer um estudo maior para poder te responder com muita propriedade. Não é só antes do lago de fogo, julgamento é depois do lago do fogo. A Bíblia não diz isso, é muito superficial sobre esse aspecto. Isso não importa. O importante o que importa isso? Se você é antes do lago de fogo, depois. Se você estiver no livro da vida, você não vai participar disso. Entendeu? O julgamento vai ser depois da sua morte, depois da minha morte, depois do final. Quando os anjos do Senhor, que ele diz assim, ó, o joio do trigo. Aí vocês não separem o joio do trigo agora, porque no dia do julgamento final, os anjos do Senhor vão separar, né, o joio do trigo. Então nós não vamos separar. Isso vai ser no final de tudo. Quando vier o julgamento. Agora não estou entendendo a tua pergunta. Quando vai ser o julgamento? Não, você vai ser julgado. O mar caiu no esquecimento. Jesus já pagou todos os seus pecados. Amém? Misericórdia. Senão, meu irmão, aquele homem da cruz, aí tudo bem. Aquele homem da cruz que estava lá com Jesus, Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu Deus, o homem deve ser ladrão, bandido, fez um monte de coisa errada. Amém. Agora, desculpa, perdão, está certo. Pensei que você fosse entrar no estudo de julgamento, lago de fogo. Isso aí é muito. Eu não gosto muito nem de pregar muito isso, que eu acho que o mais importante é você estar no livro da vida, escrito no livro da vida. Eu posso dizer que o Joaquim estava escrito no livro da vida, mas foi escrito no final no segundo tempo, aos 45 minutos do segundo tempo, que ele se batizou e chamou você para se batizar, que ele tomou uma posição porque ele se arrependeu dos seus pecados. O arrependimento dos pecados, o Espírito Santo entra. Quando você se arrepende, sinal que você sentiu que o Espírito Santo venceu dentro de você e você já não quer mais pecar mais. Eu vejo pessoas às vezes. Então Paulo tem uma certeza aqui que esse Clemente, que essas pessoas que eram cooperadores dele, estavam no livro da vida. Eram pessoas que estavam lutando. A pessoa, quando está no livro da vida, ele está preocupado em escrever outras pessoas. Aí você está lutando para ele. Você é um pescador.
É o fundamento do Evangelho, é o fundamento da igreja, é salvar vidas. Ah, tá, mas podemos fazer festa, podemos comemorar, podemos, lógico que podemos, mas nunca pode ser, isso é uma cereja do bolo. O bolo, meu irmão, é aquilo que eu sempre falo, é o ovo, a farinha de trigo, bateu, é a base toda, está ali, não tem como mudar isso. Então isso é importante a gente ter essa certeza. Agora a pessoa que não quer seguir, a gente vai tentar ajudar, né? A pessoa que não quer ajudar, mas agora eu não quero pessoas que venham aqui passar uma coisa que não fazem. Pessoas que estão aqui têm que passar as coisas que fazem para Deus, que representam Deus lá fora e aqui dentro. Continuando, amados, livro da vida, Apocalipse 21, 27. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amados, a gente mente, não deve mentir. Eu procuro não mentir, falar tudo mesmo que doa. Mas às vezes quando tem verdade, falo assim, ó, vou falar uma verdade que a pessoa morreu, a tua mãe morreu, teu filho morreu. Ó, meu irmão, eu não falo mentira, teu filho morreu. Aí eu acabo de matar a mãe. Tem coisas que você não precisa falar absurdamente. Você sabe que a verdade é verdade, mas tem hora que até mesmo Jesus é verdade, você não prega Jesus para uma pessoa que está xingando, está falando, não, deixa para falar outra hora. A verdade tem que ser dita no tempo certo, na hora certa, mas a verdade tem que estar debaixo da minha língua, e não a mentira, e não falar mentira. Agora, pastor, então se eu estou mentindo eu vou para o inferno? Não, você é nova criatura, você não pede perdão, não toma ceia. Por que a gente toma ceia todo mês aqui? Todo primeiro domingo. Senhor, perdoa meus pecados, pensamentos, palavras, atitude e tal. Pô, em um mês, vê se não mente mais. Entendeu? Mas, com certeza, Deus sabe o julgamento de Deus é perfeito. E eu tenho certeza que aquele que está escrito no livro da vida, já está escrito. Não vai ser apagado, não. Eu não digo uma vez salvo, sempre salvo, não, tá? Eu sou arminiano e eu creio que se a pessoa está na igreja e sair, quem sou eu para dizer se essa pessoa vai ser salva? Eu não sou, não, eu não tenho força para isso, não. Apocalipse 3, 4, 6. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas, Sardes é uma igreja, tá? Poucas pessoas que não contaminaram as vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo nenhum apagarei o livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é importante a gente entender que o livro da vida, amados, é uma coisa que onde está escrito o meu nome, o seu nome. Jesus Cristo, quando falou que ele estava expulsando demônio, Lucas capítulo 10, versículo 17, 18, ficaram todos felizes, pelo teu nome nós expulsamos demônio, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos isso. Aí falou assim, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, tá? E mal nenhum vai causar dano a vocês, mas o mais importante é que o seu nome está enrolado nos céus. O mais importante é o nome estar enrolado no céu. E Mateus capítulo 7 diz o quê? Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, curei, aconteci, e eu não te conheço, não. Como é que pode ser isso? Né? Então, o que nós temos que fazer? Perseverar até o fim. Bater na porta e a porta se abrirá. Buscar e achareis. É estar na casa do Senhor. O Nélio falou uma coisa para mim que eu gostei muito. Ele falou assim, mesmo que eu esteja errante, eu deixei até gravado no Instagram da igreja, deixei tudo, e mesmo que eu esteja errante, eu não vou desistir, eu vou para a igreja. Cara, isso foi muito bacana. Eu sei algumas coisas da vida do Nélio, né, as lutas, as dificuldades, as fraquezas dele. Mesmo que eu esteja errante, eu não vou desistir. Poxa, isso alega muito, né? Hoje à noite ele está aqui, se Deus quiser. Apocalipse 20, 13. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Já passei.
Apocalipse 17, 8. A maioria está em Apocalipse, né? A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir no abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqueles que não estão escritos no livro da vida. Amém, queridos? Então, quando ele fala que Clemente está escrito no livro da vida para pedir conselho a ele, ou seja, para que Evódica e Cíntica pensem a mesma coisa. Pedir ajuda. Eu peço ajuda à igreja, amados. Uma coisa que é muito importante. Se uma pessoa chega para você e começa a falar mal da igreja, você não deixa ela falar. Ó, meu amigo, se você está errada. Você não tem que falar da igreja, porque a igreja é você. Se você está falando isso, você está desunindo a igreja. Você está separando a igreja. O pastor pode estar todo errado, mas você não pode fazer isso. Você não pode. Você vai desunir a igreja, você vai separar, você vai criar um grupo de rebeldes. Eu estava limpando a piscina lá em casa. Aí eu estava verde, eu tirei aquele verde todinho que ficou agarrado na piscina. Aí boiou, os verdinhos boiou tudo. Aí de repente eu comecei a tirar com um cestinho. De repente eu falei, limpei tudo. Quando eu olhei, em volta daquela margarida que eu boto o cloro, embaixo ali estava cheio de verdinho. Eu tirei assim, vi aquele verdinho. Aí eu falei, caramba, essa sujeira ela se esconde. A rebeldia ela se une. Um rebelde chama outro rebelde, vai se unindo. E faz um levante. Então, a rebeldia é um pecado muito ruim. Dentro da igreja ela faz muito mal. Nem o diabo quer os demônios fazendo isso. Jesus falou isso, né? Que se houver rebeldia dentro deles, né? Como é que eles vão coordenar o inferno? Continuando aqui, amados, 10 e 15. Aí, alegrem-se, aí ele vem depois e fala assim, alegrem-se, no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que isso aí é uma forma, por isso que eu botei a alegria do Senhor é a nossa força. É importantíssimo a gente estar alegre, ser alegre, não estar alegre. Ser alegre mesmo na tribulação, não é questão de ficar rindo e sorrindo. Ser alegre significa que você sabe que uma noite o choro pode durar, mas essa alegria, ela vem ao amanhecer. Então, porque ela está dentro de você, é a alegria do Senhor. Quem é a alegria do Senhor? O que é uma alegria para o Senhor? É um fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se você tem o Espírito do Senhor, você tem que ter essa alegria. Só que essa alegria, ela se alimenta. Se você está com a palavra de Deus, recebendo a palavra, você vai saber que essa alegria vai estar fortalecida em você. Porque você não vai esquecer que ela está dentro de você. O choro é uma tribulação, uma dificuldade, uma perda, uma morte, um fracasso, um desespero, uma coisa qualquer, mas você sabe que a alegria que está dentro de você, ela vai brotar e vai te ressurgir de novo. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Então por isso Paulo disse, meu irmão, alegre-se, mesmo quando você está perseguido, mesmo quando você está aí, alegre-se, alegrei-vos, 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 alegrai-vos no Senhor. Não, vou me alegrar um pouquinho, pastor, vou passear. Estou dizendo que você não deve passear para esquecer. Eu fugi agora, segunda e terça-feira eu dei uma fugida aí com minha esposa, mas Ana levou um monte de coisa para arquivar da contabilidade da igreja. Falei, Ana, misericórdia, vamos lá, vamos à praia um pouco, vamos fazer alguma coisa. Levou um monte de coisa para fazer. E a agenda da igreja que eu estou fazendo também já, preparando para poder passar para alguns irmãos aí, para a gente organizar essa agenda. Eu quero fazer dessa agenda, eu quero
eu quero 4 retiros, eu quero 3 vigílias, eu quero. Ah, não é Deus que quer, não? Não, Deus não falou comigo. Deus deve ter falado, eu creio que falou. Se eu disser que é Deus, depois está errado, misericórdia, eu vou ter que pagar ele. Deus me disse não. Eu orei e pedi a Deus. Quero 3 vigílias, quero encontro de casais, quero muita coisa, eu estou pedindo a Deus e estou colocando num papel para a gente poder cumprir. Pedindo a Deus um sítio para a gente poder fazer 3, no mínimo 3 retiros esse ano. Um retiro no carnaval. Quero um retiro no carnaval. Para quê, pastor? Para brincar? Não. Para brincar também. Cereja de bolo, vamos jogar uma bola, brincar. Eu nem mais jogo bola. Tomar banho de piscina, fazer alguma... Também, mas também vamos fazer um trabalho de alinhamento da igreja. O que é alinhamento? Colocar todo mundo pensando a mesma coisa? Mais ou menos. Para a gente poder discernir os ministérios, ajudar tudo, para poder fazer uma coisa alinhada. Quero que todos vão. Ah, pastor, eu não sei, pode ser que eu tenha um compromisso. Gostaria que você orasse bastante, pedisse bastante a Deus, para que o carnaval você separasse para você e com Deus na igreja. E outra coisa, orem para que a gente tenha um sítio aqui próximo. Não quero ir para Passa 3. Passa 3 é ótimo, foi maravilhoso, lindo, maravilhoso, foi uma benção. Mas é muito longe, nós oramos muito, jejuamos muito para poder o ônibus caber aquele monte de pochão e tudo, a estrutura, tudo aquilo. Foi uma benção, mas Deus pode nos dar um lugar mais próximo, que a gente possa ter mais facilidade para todos irem e fazer as coisas de uma forma que a gente pode... Eu coloco na mão de Deus, né? E com preço acessível para todos que possam estar indo. Então, quero sim, e já está em cima, já era para ter marcado, mas envolve tanta coisa, né, para a pessoa dizer, carnaval não, pastor, carnaval, o que é isso? Carnaval, não, pastor. Então, por que não? O carnaval é uma festa do mundo, a gente vai separar essas férias para fazer alguma coisa para a igreja do Senhor, né? Então, gostaria muito. Mas é o período que eu tiro para descansar, pastor. Tudo bem. Eu vou fazer o quê? Eu não vou obrigar ninguém. Alegre-se no Senhor. Sempre digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. O que é moderação aqui? Eu botei até aqui embaixo. Foi uma das coisas que eu botei aqui. Moderação é exercer misericórdia. Moderação é exercer misericórdia. Por exemplo, Jesus Cristo, quando estava diante de Maria Madalena, que os fariseus, os anciãos e fariseus, chegaram, Jesus, essa mulher adulterou. E a lei de Moisés diz para apedrejá-la. Estava certo, tinha que apedrejar mesmo. Era a lei de Moisés. Jesus usou de moderação. O que é moderação? De misericórdia. Ele olhou assim, vem cá, vocês não pecaram não? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Os anciãos que estavam ali refletiram que eram pecadores e que ela também estava em pecado. Eles recolheram as pedras e não mais jogaram pedra nela. Jesus burlou a lei, praticamente, ele não fez, mas ele fez de uma forma de moderação. E hoje em dia existe até um moderador, não sei se você ouviu falar na justiça humana, que é aquele que é antes do juiz. O moderador é aquele antes do juiz, que ele tenta fazer um acordo. Poxa, oi? Não, é moderador mesmo. Ele faz um acordo. Antes de você levar a causa para o juiz, ele vai tentar fazer um acordo entre as partes. É um juiz, não sei, quem é advogado? Vocês são advogado, conhecem alguma coisa? Eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu já vi isso acontecer comigo, moderador, né? Tem um moderador. É mediador? Eu sei que eu fui lá. Para mim era moderador porque eu encontrei uma pessoa, falei assim, ele era advogado,
E ele falou assim, não, agora eu sou moderador, por isso que eu pensei, mas tudo bem, pode ser, eu estou confundindo, mediador. Ele fala, antes de chegar no juiz, aí ele falou assim, você é juiz? Não, não sou juiz não. É que eu fui escolhido, foi um concurso que ele fez para trabalhar como isso. Antes de o juiz decidir, bater martelo, ele junta e faz um acordo antes de ir para o julgamento, antes para ir para uma audiência. Então primeiro tem um acordo. Mediador, tudo bem, glória a Deus. É um mediador mesmo, né, que ele faz a média. Mas ele procura fazer como isso. Essa moderação, ela faz, aqui na Bíblia significa isso, significa agir de misericórdia. Você, poxa, será que não tem um caminho de misericórdia? Em vez de você agir logo pela lei, pá! Então tem um caminho de misericórdia para todas as situações. Amém, queridos? Então é isso que significa moderação, quando ele coloca aqui no texto, moderação. Talvez seja por causa disso que eu botei moderação, que eu estou com essa palavra do grego aqui. Ele botou moderação. Aí ele bota, alegre-se, né? Moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Aqui ele fala da oração, né? Então, uma das formas de vocês estarem preocupados, aqui fala de ansiedade. Ansiedade, eu botei alguma coisa aqui sobre ansiedade, que eu queria falar mais coisas sobre isso. No grego, significa estrangulamento. Pessoa ansiosa, ela se estrangula. Como assim, pastor? É porque as coisas não acontecem e você vai se enforcando cada vez mais, se preocupando. Então, como se tira esta ansiedade, esse estrangulamento? Paulo aqui, através da oração, ele fala isso. Ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, não andeis ansiosos com coisa alguma, em outra versão, né? Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica, e principalmente com ação de graças. O que acontece? Quando você está ansioso de alguma coisa, deixa Deus falar. Salmo número 40, né? Não vos inquieteis com as coisas que você vê, mas entregue ao caminho ao Senhor, confia nele, mas ele vai fazer, ele vai deixar a sua ansiedade. À medida que você vai colocando para Deus, você vai tirando esse peso de cima de você, e você tem que confiar nele, saber que ele vai resolver essa situação. De alguma forma ele vai tirar essa ansiedade que está dentro de você. Então, por favor, isso é uma coisa fundamental, porque a tradução disso é um estrangulamento. À medida que você fica ansioso, é você se matando cada vez mais, é você se enforcando cada vez mais, é você se fazendo de vítima e botando você debaixo, afundando cada vez mais, vendo que as coisas não estão acontecendo e você está precisando e tudo. Então, use de petição, ora para Deus. Não é oração fixa, é uma oração de Deus Todo-Poderoso, não, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, não, Senhor, Tu sabe o que eu estou passando, Pai, eu não sei nem como eu vou orar, mas o Senhor sabe a minha luta, o Senhor disse na Tua palavra isso, eu preciso da Tua ajuda, é implorar, é buscar, é petição, você pode fazer isso, que isso ajuda, e ações de graça. A gente quando pede, a gente esquece que o Deus já fez pela gente. O que Deus já não fez? Quando eu cheguei, então, é só você, uma das coisas para você agradecer a Deus, não é bom, né? Você vai a um hospital de câncer, vai lá no INCA, vai conhecer as famílias, vai conhecer aquelas pessoas. Quando você voltar para casa, você vai ver, meu Deus, graças a Deus, minha vida não está naquela turbulência toda. É uma coisa de... Tem um filme que chama Compromisso Precioso, um filme muito bacana. Eu acho bacana que a esposa, o marido levou a esposa no hospital, e a esposa estava passando mal. Aí ele sentou e tinha um outro senhor do lado dele, esperando também uma resposta lá, sentado lá no hospital. Aí ele falou, ai, amigo,
Deus, a minha esposa é tudo para mim, ela está passando mal e está isso, totalmente aflito. Aí ele falando, não, mas isso, e o outro rapaz, o senhor, né, falou, não, mas se Deus quiser, Deus é bom, Deus é fiel, e começou a consolar o rapaz, o senhor, né. De repente, ele depois se tocou, ele falou assim, e o senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Que ele estava o tempo todo consolando ele, mas ele estava sentado esperando alguma coisa. Não, é que minha esposa faleceu, eu estou aqui aguardando o corpo. Ah, meu Deus, eu falando tudo isso para o senhor e você aqui calmo, me consolando. Aí ele falou, aí ele reconheceu naquele homem ali e falou assim, meu Deus, minha esposa daqui a pouquinho está saindo, e saiu logo depois. Às vezes a gente morre por antecipação, se estrangula. Ansiedade é isso. A gente está aqui hoje no domingo aqui, mas amanhã tem um monte de coisa para resolver. Imagina se eu não vou na igreja não, porque eu estou cheio de problemas na cabeça. Pelo contrário, vem na igreja, escuta a palavra de Deus. É dessa forma que você vai ser curado e vai tirar a ansiedade da sua mente. Ah, não quero ouvir não. Não, querido. É assim que acontecem as coisas. E depois ele bota, não fiquem preocupados, depois bota assim, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, quando você faz isso, a tendência é de um outro fruto do Espírito agir dentro de você. Não é a paz do mundo, não é a paz, presta bem atenção, não é a paz de resolver o problema, é a paz do Espírito. Você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito Santo, é a paz. Paz, longanimidade, bondade, tudo fruto do Espírito. Então essa paz, a paz que excede ao entendimento natural, mesmo na tribulação, mesmo na ansiedade, ela vai agir dentro de você. Ela vai fazer com que você receba o consolo, o conforto verdadeiro. Mesmo estando na ansiedade, na tribulação, na dificuldade, você vai conseguir reagir e fazer suas coisas, não vai parar no tempo. Amém, queridos? Amém. Isso tudo está no pacote do amor, que eu chamo que o fruto não é frutos, é fruto do Espírito. É um frutão que você tem dentro de você, que é o Espírito Santo, que está lá, a paz está dentro de você. E ela é um dos frutos que você vai chegar lá e vai tirar essas vitaminas, essas proteínas, para que possa não resolver o problema, não, mas vai te dizer, Deus está resolvendo. Paz que excede a mente. A pessoa vê ali, poxa, sua mãe, sua esposa morreu. Meu Deus, como é que pode? A sua esposa morreu e você está aqui, eu estou contando, cheio de problema, e você está... Por quê? Porque a paz já tomou conta do coração dele. A minha esposa está com Jesus. A minha esposa já fui consolado pelo Espírito da paz que está dentro de mim. Amém, queridos? É maravilhoso esse estudo, cara. Eu fico admirado com isso. Porque a paz que excede a todo entendimento guardará o coração e a mente. Quando ele fala mente aí, dá para fazer uma pregação completa. Eu sempre tenho falado aqui, falei de Gideão, que é uma coisa que surgiu para mim, porque a palavra de Deus ela é viva, né? Quando eu vi aquele texto, que Gideão ia lutar com os midianitas, como um só homem, eu preguei aqui, eu falei, poxa, como é isso? Eu tenho que interpretar isso. Deus, por favor, me dá uma interpretação disso. Ele não ia lutar com um só homem, que homem é esse? Vai lutar, os midianitas têm um exército. O homem era ele mesmo. Era o próprio Gideão. Ele estava com a mente bloqueada. A mente dele estava bloqueada por quê? Ele estava lendo a palavra de Deus assim, Deus, por que o Senhor não livrou a gente dos midianitas? Poxa, o Senhor que atravessou o Mar Vermelho, que tantas maravilhas fez no Egito, quantos milagres o Senhor fez, e agora nós estamos sofrendo. Ele estava lendo a Bíblia de trás para frente, e o Deus estava na frente dele falando com ele.
homem valente, você destruirá os midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, desbloqueia a mente, que eu vou à frente da sua batalha. Eu estou à frente. Eu ouvi o clamor, eu ouvi a oração, eu tiro a ansiedade, eu coloco o meu espírito de mansidão, longanimidade, pavio longo. Longanimidade é pavio longo. Para tudo isso está agindo dentro de você. A oração chama tudo isso para dentro de você. Às vezes a gente pensa que a oração minha oração é poderosa. A oração trabalha mais dentro de você do que fora de você. Quem trabalha fora de você é o Senhor, quem trabalha dentro de você é o Espírito. Amém, queridos? A gente tem essa visão de ver a igreja botar essas coisas muito... poder de Deus, e glória a Deus. E olha que eu sou assim. Eu sou assim. Mas o que o Espírito trabalha é mais dentro do que fora. Por isso que ele fala, você está cheio do Espírito Santo, aí transborda. Transborda porque transborda com línguas, com outros dons, etc, etc, etc. É coisa tremenda, amados. Agora, não adianta você ouvir um dia só, você tem que praticar todos os dias, ouvir. Quando eu estava falando aqui das crianças, né? Até a Helena tocou no assunto da criança, que a gente ensina o filho. Por que Deus fala em Deuteronômio capítulo 6? Inculca na mente do seu filho a palavra de Deus. Inculca. Coloca lá dentro, faz com que ela seja praticamente uma coisa assim, entre o frontal dos olhos. Meu óculos está lá no carro. Agora vai. Êxodo não é Deuteronômio. Eu vou ler porque eu gosto de... Já sei que está no horário de fechar aqui. Deuteronômio 6. Ouve, Israel, Senhor, versículo 4. Nosso Senhor, Deus único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua esposa. Maravilhosa. Estas palavras que hoje te ordeno, versículo 7, tu as inculcarás. Amados, é fazer uma cirurgia na cabeça da criança e botar lá dentro. E inculcarás os teus filhos. E dela vai falar com ela sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao dormir, ao levantar. Também atarás como sinal na mão, e te serão frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e da tua porta. Ou seja, faz com que essa palavra entre na mente quando a criança, para não sair. E uma coisa, na minha casa eu botei todas as portas da minha casa que tem. Você abre a porta, alegrei-nos que o Senhor, sei que, todas as portas da minha casa. Agora está caindo, porque já tem 30 anos, já 40 anos na minha casa, está caindo, algumas já caíram. E eu não botei de novo. Tudo aleguei, meus filhos também já estão grandes, mas eles liam, sabiam. Pode ser que um dia pode se afastar um pouco, mas depois vai voltar. Isso é fundamental, né, para que as crianças aprendam. Voltando aqui, amados. Paz que excede a tua. Finalmente, irmãos, aí ele bota eu falei na mente, né? Aí no versículo 8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe virtude, se existe louvor, seja isso o que ocupe a sua mente, a mente de vocês. E que também o que vocês aprenderam também receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O desbloqueio da mente que eu falo está aí, amados. Oração desbloqueia a mente. Quando o Espírito Santo, você ativa as suas proteínas. Eu ouvi um médico falando uma vez, falando assim: toma acetilcisteína para a gripe, porque ele está dentro do teu organismo também. Ele não é um intruso. Aí eu falei: acetilcisteína porque ele é um bom expectorante. Eu fiquei, poxa, gostei desse.
Eu não estudei assim a ponto disso, né? Mas eu sei que se já tem aqui, eu quero reforçar o que eu tenho aqui dentro e não colocar um antibiótico que venha me causar efeitos colaterais. Mas um medicamento que tem dentro do meu organismo que venha fortalecer, tipo uma vitamina C, eu já tenho. Mas, lógico, com um medicamento tem sempre alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é sobre o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dentro de você e tem o fruto do Espírito dentro de você. Quando você alimenta ele, ele vai se fortalecer dentro de você. Ele vai te dar mais paz, longanimidade, benignidade, vai acender o amor dentro de você. Isso cada vez mais quando você alimenta ele e quando você ora ao Senhor. Entendeu? É uma interpretação bem sólida, bem sistemática daquilo que eu estou falando para vocês, estou ensinando a vocês aqui, que não sou eu, é o Espírito Santo, para poder vocês entenderem isso. Nós, não é uma coisa, pastor, eu vou ali, quero que o Senhor impõe a mão sobre mim, eu vou orar e vou te abençoar. Tenho certeza que Deus vai operar. Mas uma coisa muito mais importante, é quando você vai no seu quarto e ora em secreto, foi Deus assim ensinou, Jesus assim ensinou, que você busca o Senhor. Porque o exterior, uma coisa, eu não posso passar o que está dentro de mim para você. Não é por osmose. Mas eu posso orar com a unção que Deus me deu para curar até, tirar uma enfermidade do corpo, como eu fiz hoje de manhã com a minha netinha, estava com uma dorzinha de cabeça, eu fui lá, orei e ela passou. Eu vou usar isso. Entendeu? Vou usar, vou soprar, vou fazer, faço isso mesmo. Porque a autoridade que Deus nos deu para orar, Jesus não fez isso? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é você, dentro de você, trabalhar para que você não fique doente, para que você resista ao dia mal, para que você seja fortalecido, para que você tenha paz dentro de você, para que você tenha alegria. Esses frutos que estão dentro de você venham ser estimulados com o medicamento da oração, com a busca do Senhor, com a palavra de Deus. Eu tomo acetilcisteína, aí ele junta com o outro que está ali dentro, vai me fortalecer e vai me expectorar mais. Mas aí, se eu fizer uma natação, eu vou exercitar o meu pulmão, vou mergulhar debaixo d'água, vou respirar mais. O que acontece? Meu pulmão vai se fortalecendo cada vez mais e vai expulsar também, vai ajudar a acetilcisteína para poder eliminar todo o catarro que está tentando se prender no meu pulmão. Pastor, você é médico? Não. Esse é o médico dos médicos, Jesus Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Jesus, porque eu gostaria que tivesse muita gente aqui, Pai. Não adianta que eu vou falar isso com o Senhor, se eu vou fazer. Se o Senhor pode ficar chateado comigo, eu queria muita gente aqui. Eu passo até a aula anteriormente para o grupo que está no EBD. Quem não estiver no grupo eu vou tirando também. O que não frequenta é no que não está interessado, Senhor. Eu vou tirar. Agora, quem está, eu vou passar. Eu quero ver pessoas interessadas, porque eu quero que o Senhor me estimule, me excite a estudar mais e que eu possa passar mais conhecimento, não meu, mas do Senhor para eles. Porque eu quero uma igreja com a escola dominical cheia, uma escola dominical que ninguém bata no peito dizendo que já sabe tudo, porque nem eu preciso, quando eu estudo, para poder conhecer algumas coisas, e estou conhecendo mais ainda. E eu preciso dos teus filhos, ó Pai, para que eles possam estar aqui, para que eu possa fazer uma igreja forte com conhecimento da palavra, porque conhecereis a verdade, e a verdade é que nos liberta. A verdade que vem para dentro de nós, acender os frutos do Espírito que está dentro de mim. Por isso, Senhor Deus, abençoa os teus filhos, manifesta o teu poder na vida de cada um de nós. Exercita em nós, ó Pai, aquilo que tu tens de melhor, que é a fé que colocou em nosso coração através da tua palavra. Que haja estacas para firmar os nossos passos na raiz e na rocha que é Jesus. Fica conosco, Jesus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vamos ministrar com os dízimos e as ofertas. Amém? Aleluia. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova
e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito, não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, abençoa os dízimos, ó Pai. Coloca-os diante de Ti, Pai, para que esses dízimos, ó Pai, venham se reverter em bênçãos para a sua igreja. Que esses dízimos, Senhor Deus, venham fazer parte, ó Pai, de salvar vidas, libertar cativos, investimento no Teu reino, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Da mesma forma, Pai, coloca os pedidos de oração que ali estão e que também, Pai, colocar a vida do Wagner Nunes, Pai, nosso irmão Wagner, que está internado no hospital hoje, Pai. Me pediu oração, eu estou colocando diante do Senhor, da igreja, Pai, para que o Senhor venha naquele hospital tocar no seu pescoço, ó Pai, naquele caroço, e arrancar aquilo pela raiz, ó Pai. Se for usar os médicos, que use os médicos, ó Pai. Seja também com Rosana, que está do teu lado, está apreensiva, os seus filhos, ó Pai, o Mateus, o Leandro, Senhor Deus, as suas noras, os seus netos, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor Deus, pela vida do nosso querido irmão Wagner, que o Senhor possa tirar de lá o mais rápido possível e trazer para a casa do Senhor, Pai. Opera o Teu milagre na vida do Wagner, Pai. Ó Senhor Deus, destrói toda a armadilha do diabo, toda a seta do diabo contra a vida dele, Jesus. Ele é Teu, Wagner é de Jesus, ó Pai. Eu creio, Senhor Deus, que ele é do Senhor. Por isso, Pai, visita ele agora, Pai. Ó Senhor Deus, cura a vida do Wagner, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, ó Pai. Fica conosco, Paizinho, dá-nos a Tua alegria, a Tua força, em nome de Jesus. Amém. Senta um minutinho, amados. Só queria dar um aviso muito importante, mais uma vez. Já está avisado e reavisado no grupo da igreja. Hoje à noite, a igreja faz 20 anos, Maria Helena, 20 anos. E nós estamos aqui para comemorar esse dia, né, agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez. Vai ter uma retrospectiva que vai passar aqui no vídeo para a gente, tá? E também eu quero que nós vamos ter também a presença do nosso SD, Marco Antônio, aqui hoje, que é o nosso bispinho aqui do distrito, que vai estar conosco aqui ministrando a palavra de Deus, participando da nossa festa, tá bom? Eu acho que é só isso. É mais alguma coisa, Ana, meu amor?
É? Então tá bom. Vamos ficar de pé, eu vou estar encerrando. Então hoje à noite, 18h30, eu acho que eu convidei o teu filho Robson. É hoje, né? Não, tem dia 17 e tem hoje. Domingo que vem, nós vamos fazer o dia de Natal. Ah. Hoje é aniversário da igreja, pode vir hoje também. Tá bom? Se ele puder ir hoje, se ele não puder vir, semana que vem ele vem hoje, então. Tá bom? Amém. Vou ligar para ele também. Vou ver se eu tenho o telefone dele, eu ligo para ele. Querido Deus, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa, que o Senhor nos recebe aqui, Pai. Somos um local, um país, Pai, que podemos pregar o teu evangelho e falar de Jesus à vontade, Pai. Por isso, Senhor Deus, continue fortalecendo essa nação. Abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor Deus, o poder legislativo, executivo e judiciário da nossa nação, Pai. Abençoe todos aqueles que estão na liderança, Pai. Converte vidas, ó Pai, para que possam, Pai, fazer a tua vontade, não a dos homens, ó Pai. Tira a corrupção, tira a tristeza, tira a maldade, tira a injustiça, tira, Senhor, da nossa nação. Abençoa o nosso estado, abençoa o nosso município, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa todas as famílias, ó Pai. E seja conosco, ó Pai, também abençoa o culto de hoje à noite, que todos possam estar aqui, fazendo uma festa aqui em homenagem ao Senhor, não à igreja em si, mas ao Senhor, Pai. Pelos 20 anos que o Senhor nos concedeu a ficar aqui, pregando a Tua palavra. Fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã, depois da manhã, todos os dias da sua vida. Seja sempre temor de Deus, é o princípio da sabedoria. Procure sempre buscar os frutos do Espírito, alimentando através de oração. Vão em paz e que o Senhor muito vos abençoe. Palmas para Deus Jesus, Senhor, Rei dos Reis. Glória a Deus. E você também, em nome de Jesus, Maria Helena.